Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a vereadora Rosi Crestani que realize a leitura do versículo da Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-ei, faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 2/12/2025. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção dos projetos de lei ordinários número 128 e 129 de 2025, que deram origem às leis ordinárias número 7.190 e 7.191 de 2025. Ofício número 25 de 2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em resposta ao requerimento número 481 de 2025, de autoria do vereador Edmilson Verca. Ofício número 26 de 2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em resposta ao requerimento número 495 de 2025, de autoria da vereadora Rosi Crestani. Ofício número 113 de 2025 do Departamento Municipal de Trânsito de Canoinhas, em resposta aos requerimentos número 489 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 114 de 2025 do Departamento Municipal de Trânsito de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 467 de 2025, de autoria do Edil Ivan Kraus. Ofício número 118 de 2025 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 488 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 214 de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 510 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 341 de 2025 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 458 de 2025, de autoria da vereadora Rosi Crestani. Ofício número 343 de 2025 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 466 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei ordinário número 48 de 2025, que institui o programa de atenção e orientação às mães atípicas, cuidando de quem cuida no âmbito do município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 130 de 2025, que denomina Via Pública de Estrada das Hortênsias. Segunda votação, projeto de lei ordinário número 132, 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social que trabalharem durante o período de ponto facultativo e recesso de final de ano e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 134 de 2025, que autoriza a firmar termo de fomento e a efetuar repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da região de Canoinhas, APOCA, e adota outras providências. Projeto de lei ordinário número 135 de 2025, que autoriza a firmar termo de fomento e a efetuar repasse financeiro à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas e adota outras providências. Projeto de lei ordinário número 136 de 2025, que autoriza a firmar termo de fomento e a efetuar repasse financeiro à Associação de Recuperação e Prevenção do Alcoolismo e outras drogas e adota outras providências. Projeto de lei ordinário número 137 de 2025, que autoriza a firmar termo de fomento e a efetuar repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas, APAI, e adota outras providências. Tribuna Livre, Giovanni Braz de Oliveira e Fábio Sampaio, extensionistas rurais da EPAGRE. Indicações. Indicação número 407, de autoria do edil André Fênix, solicita a senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Tracan, a realizar um estudo de viabilidade para transformar a rua João da Cruz Krening em sentido único ou reorganizar as vagas de estacionamento nas proximidades do hospital.
Indicação número 408, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Marcelo, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tírio Reder, secretário municipal de planejamento, a instalação de iluminação na praça localizada ao lado do posto de saúde em Marcílio Dias, situado na rua Oscar de Castilho. Indicação número 409, de autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Juliana Marcelo, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Rogério Corte, secretário municipal do Meio Ambiente, a retirada dos entulhos acumulados na lateral da via, na esquina entre a João Sabáltica e Rua Gil Costa. Indicação número 410, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Marcelo, prefeita municipal, ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, o patrulhamento das estradas na localidade de Santa Rosa. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que seja informado se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Passamos à ordem do dia. Primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 48 de 2025, que institui o programa de atenção e orientação às mães atípicas, cuidando de quem cuida, no âmbito do município de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha presencialmente hoje e também os que nos acompanham pelas redes sociais. Esse projeto, ele vem de encontro a uma demanda que é crescente, que são os familiares atípicos, que hoje buscam, né, por muitas questões de esclarecimentos e dúvidas, inclusive em relação aos fluxos dos atendimentos. E quando a gente tem um grupo organizado, e esse pode ser com os próprios funcionários que já temos dentro do centro de referência, do IMULTI, ele pode ser um apoio, uma rede de apoio para os pais. Então, muito além de pensar nos pacientes, né, neurodivergentes, nós precisamos pensar também nessas famílias. Seria nesse sentido. Muito obrigada. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 48 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 130 de 2025, que denomina via pública a Estrada das Hortênsias. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 130 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 132 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono aos servidores da Secretaria de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social que trabalharem durante o período do ponto facultativo recesso final de ano e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, eu e demais vereadores, uma boa noite, comunidade que se faz presente aqui, uma boa noite a todos vocês. É muito importante este projeto e valorizar aqueles que trabalham enquanto outros estão em casa descansando, mas tem um setor aqui que também trabalha nesses dias aqui e não foi colocado, né? Isso cabe também ao executivo a colocar, se for do interesse deles ainda, que é o setor lá da rodoviária. As pessoas trabalham lá das 6 às 11 da noite, eles trabalham de segunda a segunda. Então, nesses dias de recesso que haverá, provavelmente o terminal rodoviário não vai estar fechado, né? Então, esses colaboradores que trabalham nesse setor não estão incluídos para receber. No mais, seria só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento por unanimidade, projeto de lei em segunda votação por unanimidade dos presentes. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 134, que autoriza firmar termo de fomento e efetuar repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da região de Canoinhas-Apoca e adota outras providências.
no valor de até R$120 mil. Está em discussão. Amplamente discutido na primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 134 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 185 de 2025, que autoriza a firmar o termo de fomento e a efetuar repasse financeiro à rede feminina de combate ao câncer de Canoinhas e adota as outras providências. Valor de até R$120 mil. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 135 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 136 de 2025, que autoriza a firmar termo de fomento e a efetuar repasse financeiro à Associação de Recuperação e Prevenção do Alcoolismo e Outras Drogas, ARAD, e adota outras providências, valor de até R$10 mil, com o objetivo de realização de palestras e grupos na área de prevenção. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 136 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 137 de 2025, que autoriza a firmar o termo de fomento e a efetuar repasse financeiro à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas, a PAI, e adota outras providências, valor de até R$120 mil. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 137 de 2025. Passamos agora aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, vereador Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 516/2025, de autoria do Dio André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, e também ao senhor Rafael Rothwille Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando que encaminhe o projeto de drenagem que foi realizado recentemente nas ruas Elza Balgatti e João Gonçalves e proximidades. A solicitação se fundamenta no fato de que, em verificação realizada no local, foram constatadas diferenças de bitola nos tubos utilizados, bueiros abertos e acúmulo de água, indicando possível inadequação ou inconsistências na execução do sistema de drenagem, o que demanda análise técnica detalhada. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador autor. Primeiramente, cumprimentar todos, meus colegas vereadores, vereadoras, ao pessoal de Pagre que hoje está aqui presente, em especial meu amigo Juliano, longa data, né, que fez um grande trabalho, já foi homenageado por essa casa. Sobre o requerimento de hoje e os demais, hoje eu acho que os vereadores dos requerimentos focaram no distrito de Marcílio Dias, até solicito autorização à vereadora Rosi e ao vereador Ivan Kraus para assinar junto os seus requerimentos que serão posteriormente debatidos. Mas essa questão em si, eu estive hoje no distrito de Marcílio Dias pela manhã e pude ver pessoalmente algumas demandas. E essa demanda da rua Elza Balgatti foi feito um sistema de drenagem parcial, ou seja, teve um sistema sem continuidade de um lado da rua e no outro lado da rua foi feito um sistema novo que aparentemente já está entupido. Foram verificados muitos bueiros abertos, o tubo começa de uma proporção, de repente diminui, de repente aumenta de novo, isso não tem uma certa padronização e está dando um acúmulo de água desnecessário e prejudicando. Então, o vereador que o Gil já citou uma vez nessa casa, que um sistema de drenagem com tubulação em uma estrada de chão ele tem pouca eficiência porque ele entope facilmente. Então nós temos que achar alguma alternativa, mas mesmo que ele tenha essa alternativa, nós temos que ter uma padronização. E essa diferença de bitola lhe fere muito o que é esperado por um projeto. Também tem um outro requerimento que eu cito ali futuramente, que é sobre a pavimentação da rua Bernardo Ousen. Já é uma demanda antiga. As principais vias de acesso hoje de Marcílio Dias estão bastante deterioradas, que seria a Venda Limete, que aí já emenda o trecho da rua Maria Ousen,
por outras questões. Eu lembro que o Jubanski, quando nem era vereador, ele estava na prefeitura e teve uma demanda lá que estava vazando água e estava indo para a via, mesmo em uma época seca. O Jubanski foi lá com uma cortadeira e acabou fazendo uma valeta ali para drenar esse sistema. Porque, infelizmente, ali tem muitos morros, tá, que não tem o sistema de drenagem adequado e estão prejudicando a rua principal, que seria a Maria Ouza e também a Wendel Metzger. Então, no distrito de Marcílio Dias hoje, eu pude ver que ele tem uma série de demandas que nós, como munícipes, temos que olhar. Hoje nós não temos nenhum vereador que reside no distrito de Marcílio Dias, mas devido à sua importância histórica e social para o nosso município, nós temos que dar um olhar. Assim como todo município, né, nós temos que ter aquele olhar, porque nós somos vereadores de todo o município, não de apenas um distrito ou do bairro que nós moramos. Mas eu vi a situação hoje de Marcílio Dias e eu vejo, pela história que ele já fez para o município, pelo quanto ele já contribuiu com as indústrias que ali esteve, nós temos que dar um olhar agora especial para aquele distrito para resolver vários problemas que estão acontecendo lá e problemas recentes que não poderiam acontecer. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. O requerimento número 517/2025, de autoria da vereadora Rosi Cristani. Requer que seja encaminhado ofício às operadoras da Telefonia Vivo e TIM, solicitando que as empresas avaliem a viabilidade técnica e operacional para a instalação de uma antena de telefonia e transmissão de dados no distrito de Marcílio Dias, no município aqui de Canoinhas. A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de melhoria urgente na cobertura de sinal na localidade, uma vez que moradores, comerciantes, trabalhadores e visitantes enfrentam graves dificuldades de comunicação, prejudicando serviços essenciais, atividades econômicas, segurança e o acesso às ferramentas digitais. Está em discussão? Boa noite, caros colegas, vereadores, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, demais presentes, especial o pessoal da IPAGRE aqui presente e demais agricultores aqui que eu já pude, aqui meu colega Pete aqui, meu boa noite especial. Então, eu fiz esse requerimento ali porque a população de Marcílio Dias vem há tempo, né, solicitando que lá eles não têm a antena operadora, que eles só podem usar os telefones dentro da rede da casa deles através dos roteadores. Felipe Schmidt tem uma antena que foi também uma ansiedade da população, que a gente conseguiu. A operadora TIM instalou essa antena e que pega num raio, acho que de 5, 6 quilômetros. Então, isso favorece, né, a população, porque hoje o sistema de comunicação é essencial na vida das pessoas. Então, se tiver mais algum vereador que queira assinar esse requerimento, para que nós reforce, como o amigo aqui, colega, o Frene, que já colocou, né? A gente é vereador, né? Exerce o papel a toda a população canoinhense. Então, seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, população que nos assiste presencialmente pelas redes sociais, especialmente o pessoal da cidade, que hoje faz em peso aqui a nossa Casa de Leis, muito boa noite. Vereadora Rosi, em 18/11, recebi resposta do requerimento formalizado em agosto, a TIM, no qual solicitei o plano de investimento deles. Na época, eles falaram que iriam implementar até 2028, vejam só, então temos mais 3 anos pela frente, né? Mais 2 que eles chamam de site 4G, que é antenas de multiplicação de sinal, né? Um na localidade de Pinheiros e outro na Fartura de Baixo, apenas. Friso, que também foi um outro requerimento que foi solicitado a todas as operadoras de celular de Canoinhas, que se mostrasse quais são os seus planos de investimento. Apenas 2 companhias, e friso e cito o nome até porque foram as únicas que deram respeito ao canoinhense, que foi a TIM e foi a Unifique, que mostraram projetos de melhoria. A TIM, 2 projetos, 2 antenas, 2 sites, né, de aumento de cobertura, e a Unifique de outros 4 pontos. Apenas esses 2. E as outras companhias ficaram só no assunto que não havia reclamações dos canoinhenses ao sinal de telefonia. É quase um desrespeito com o consumidor, né? Mas então, até para
Primeiramente, gostaria de poder assinar junto, Rosi, se me permitir, né? Mas também para fortificar essa situação aqui, porque já houve uma resposta e houve uma resposta que não é a contento da comunidade. Está errado isso aqui. Nós temos que incomodar mais para que eles façam a melhoria nessas regiões. Que não é só ali, né? Mais outros locais precisam, mas especialmente porque ali eu sei que realmente é bem deficiente. Seria isso, presidente. Senhor presidente. Vereador. Brevemente, na Comissão de Desenvolvimento Municipal, que faz parte eu, o vereador Cezão e o Gil, está sendo debatido e já foi enviado para os órgãos competentes, como empresas e até para receber a opinião popular, a lei que regulamenta o 5G no nosso município. Alguns municípios já regulamentaram, só que a tecnologia evolui tão rápida que a lei que eles criaram nesse ano já está obsoleta. Então, nós estamos trabalhando em parceria com entidades e algumas empresas, inclusive a Unifique já entrou em contato, outras empresas de outros municípios entraram em contato com a assessoria aqui da casa, o Wander recebeu e ouvimos atentamente. E convido a toda a comunidade, tanto que nos assiste quanto quem tem conhecimento da área, para participar do fomento dessa lei. Nosso objetivo é que esse ano ainda seja votado e essa lei vai incentivar de uma forma sem muitas burocracias, somente com as restrições que existem da ANEEL, né, que é da Anatel, que são leis a nível federal, que nós como vereadores não temos competência, mas a ideia é que o que for possível dentro do município a gente puder facilitar para que o 5G seja instalado em toda a área de abrangência da área urbana e também no interior, essa casa vai trabalhar muito por esse fim. E já recebi um aval positivo de algumas empresas, cremos que em breve teremos boas novidades aprovadas por essa casa. Era o que continha, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar agora a todos os presentes, aí, os colaboradores da IPAGRE e também os que nos acompanham pelas redes sociais. Com certeza, vereadora Rosi, eu quero assinar junto, né, até para poder ajudar e reforçar, assim como os demais vereadores falaram. É de muita importância, porque você vê, eu moro ali na localidade do Cerrito, não dá sinal, nós não temos sinal de internet nem de celular, a não ser que você pague um plano separado, né? A vereadora lá no distrito Felipe Schmidt, o vereador acabou, Ivan Krause, falar, e o André na localidade ali na Fartura, né? Pinheiros, distrito de Pinheiros, e veja a preocupação hoje. Hoje os nossos agricultores, né? É tudo nota fiscal eletrônica. Como o nosso produtor rural, o presidente Romer, ele vai emitir a nota fiscal eletrônica, você não tem nem sinal de internet, não tem operador, e bem falou o vereador Ivan Krause, eu me lembro, acredito que acho que todos nós assinamos o seu requerimento na época, e a resposta que veio, né, até 2028, mas tem mais 3 anos para nós cobrar, mas não estão fazendo nada. Então, eu quero que, se a vereadora permitiu, quero assinar e vamos reforçar a cobrar, né, porque precisamos mesmo agilizar, que é um problema sério, tanto na área rural, como nós aqui na cidade, no centro, que está faltando volta e meia caindo e não tem sinal de internet. Continua a discussão. Vereadora Rosi, gostaria de assinar junto, gostaria também de cumprimentar meus colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente, frisando também, vereador André, que o sinal 4G e o 5G, eles pertencem a concessões diferentes, inclusive houve um leilão, né, relativo à concessão do sinal de 5G, então vai haver diferenciações, muitas vezes nas respostas, porque a detentora do sinal 5G na nossa região difere, às vezes, dessas operadoras que estão aqui, que já são as primárias, mas muito me admira que ninguém teve a capacidade logística de colocar uma antena de celular em Marcílio Dias, haja visto que é o ponto mais elevado do município de Canoinhas, né? Subentende-se que uma antena lá vai ter uma abrangência de área muito maior do que em outros distritos, né? Então, para a gente ver como existe, de certa forma, uma dificuldade na leitura dessas empresas, até, né, da nossa geografia, quem dirá dos clientes, né? Infelizmente, isso ocorre, né, em várias regiões do Brasil, e Canoinhas não deixa de ser diferente, porém a importância dessa casa se faz nessas cobranças e até de levar essas informações, porque eu queria que se eles colocassem uma antena em Marcílio Dias, eles poderiam retirar outras 2 a 3 que ficariam, de certa forma, ineficazes
diante da cobertura daquela lá, não. Até uma economicidade traria para essas operadoras, seriam antenas que eles teriam que cuidar a menos, né? Porém, talvez ninguém nunca levou essa informação até eles. Então, esses requerimentos são importantes para que a gente faça esse pedido e eles possam estar aqui pisando em nosso município. Lembro muito bem que a gente convocou a Anatel e os técnicos para uma audiência pública aqui nessa casa uma vez, e eles comentaram as dificuldades que eles tinham na região com relação a sinais de... Na época existia internet via rádio, então algumas coisas acabavam rebatendo sinal, frequências e algumas outras coisas. O Márcio, inclusive, ficou conosco aquele dia aqui, então eles explicaram várias dificuldades que eles tinham e naquela audiência foi colocado alguns pontos. E isso, né, Márcio, 5 anos atrás e até hoje a gente debate o mesmo problema, né? Então, agora a gente vai ser mais incisivo nessas cobranças. Como vai vir esse marco regulamentatório aí do 5G, a gente pode, de certa forma, ter um novo começo, uma luz a mais, e a gente trazer realmente para essas pessoas o que é de direito quase comum. Hoje a informação é um direito comum e a gente precisa lutar por isso. Não havendo mais quem queira discutir. Vereador, eu posso pedir para que seja de toda agilidade? Creio que seja, né, de importância, de toda agilidade. Então, requerimento de toda agilidade, por se tratar de toda agilidade, o deferimento é automático. Requerimento número 518/2025, de autoria do Edil Ivan Kraus. Requer que seja encaminhado ofício ao Tenente-Coronel Ricardo Jesus Machado, comandante do 3º BPM de Canoinhas, solicitando que seja intensificado o patrulhamento ostensivo no período noturno na praça ao lado do posto de saúde de Marcílio Dias. A solicitação tem por objetivo inibir o uso de entorpecentes e promover maior sensação da segurança aos moradores, usuários do posto de saúde e demais frequentadores do espaço público, considerando relatos de ocorrências e preocupação da comunidade local. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Senhor presidente, esse requerimento 518, tal como a indicação 408 lido anteriormente ali, são no sentido de criar maior segurança à praça ali ao lado do posto de saúde de Marcílio Dias. Como se observa aqui os requerimentos, até o André me chamou a atenção aqui e realmente tem toda a razão. Os requerimentos hoje, coincidentemente, de nós 3 vereadores aqui, são relacionados ao distrito Marcílio Dias, né? Mas não fomos juntos e nem combinamos nada disso, foi só uma mera coincidência. Mas o requerimento 518, especificamente ali da praça, foram alguns moradores da região que reclamaram que, pela falta de iluminação, o pessoal tem se juntado ali para utilizar drogas. E aí junta o pessoal ali, os usuários de drogas, e está ficando perigoso ali. Então, além da iluminação, também a polícia vai fazer um maior patrulhamento ostensivo lá para inibir esse tipo de situação. E não somente ali, Marcílio Dias também tem sido palco de rachas e graus de moto próximo ao NC. E essa reclamação já vem de tempo, e hoje, após esse requerimento aqui, que eu já tinha encaminhado, conversando com outro morador lá de Marcílio, ele me pediu também, olha, então não esqueça de fazer, então por outra semana eu vou fazer esse requerimento também, para que o patrulhamento também se estenda até a região da UNIC, porque aí eles estão descendo pela contramão lá, com risco de acidente e tudo, sem capacete, com escapamento aberto e racha de carro, tá bem perigoso para aquela região. E ali a gente bem sabe que é costume do canoinense, principalmente quem pedala, coisa assim, ir para Marcílio Dias, que é um passeio agradável para aquela região. Só que agora está ficando arriscado à noite por causa desses problemas aí, seja da falta do patrulhamento e seja por essas manobras aí perigosas desses veículos, né? E por fim, já adiantando o 519, para não precisar falar ali de novo, incomodar mais um pouquinho, uma brincadeira, no 519, à frente do Mercado Toqueto, tem um espaço público ali. E aquele espaço público é bem propício para que faça uma organização, uma iluminação, tudo, porque é um espaço comumente utilizado pela comunidade ali. Então já serviria também, traria mais esse conforto para esse importante distrito de Canoinhas. Seria isso, presidente.
Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 519/2025, da autoria do Edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Hoppe, prefeito municipal, ao senhor Rafael Rotili Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se há projeto de instalação de praça ou outras obras previstas para o espaço público localizado em frente ao mercado Toqueto, no distrito de Marcílio Dias. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 550/2025, da autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Hoppe, prefeito municipal, ao senhor Rafael Rotili Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando que informe o andamento do projeto e da execução da pavimentação da rua Bernardo Ozen, via de grande importância por constituir ligação estratégica entre o bairro Alta Tijuca e Marcílio Dias, além de servir como rota alternativa às ruas Vendelin Metzger, Maria Ozen, que atualmente apresentam sérios problemas de infraestrutura. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 521/2025, da autoria de toda a edilidade. Solicito que seja encaminhada moção de parabenização aos professores Davis e Rodrigues e ao 3º Batalhão de Polícia Militar para a realização do projeto Luvas que Ensinam, que nesse sábado celebrou a formatura de 61 alunos na modalidade Muay Thai. O referido projeto tem se destacado como uma importante iniciativa de promoção social, oferecendo às crianças e jovens oportunidades do desenvolvimento por meio do esporte. A prática do Muay Thai é amplamente reconhecida como uma ferramenta eficaz de desenvolvimento físico, psicomotor e também disciplinar, contribuindo para a formação integral dos participantes. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite ao pessoal da IPAGRE que se faz presente. Casa cheia hoje, é bonito quando a casa está assim. E boa noite a cada um que nos assiste nas redes sociais. Senhor presidente, não poderia fazer um agradecimento. Fiz parte, não era esse nome na época que eu frequentei o Muay Thai também. Quero fazer um agradecimento ao Fábio Dural. Ele fazia esse mesmo trabalho que hoje está sendo feito também, que formou aí 61 alunos. Hoje, né, muitos pais e muitas mães não têm condição de pagar aí um esporte para os filhos, principalmente uma luta, uma capoeira, um Muay Thai. Aí pensar, o aluno, a criança está aprendendo Muay Thai para sair brigando na rua, mas infelizmente não é isso. Ele vai lá para aprender uma técnica, e a conversar e aprender a se defender também, e verdadeiramente isso muda muito na vida dos adolescentes e principalmente das crianças. Fazer um esporte que gosta, fazer um esporte com muito amor e com muito carinho. Então, fica aqui o meu agradecimento, né, ao professor Fábio Dural. Fiz parte desse projeto também, que me ajudou aí a se transformar na pessoa que eu sou hoje. Então, meu muito obrigado ao professor Fábio Dural. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Porém, o requerimento é de toda a edilidade, então, deferimento automático. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Convido para que use a tribuna o senhor Giovanni Braz de Oliveira e Fábio Sampaio, extensionistas rurais da IPAGRE. Boa noite a todos, então. Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores e também a população que está aqui presente hoje. Também os nossos colegas da IPAGRE que vieram aqui junto com a gente representar a nossa instituição. Hoje nós estamos aqui para fazer uma espécie de prestação de contas nessa reunião com vocês, para mostrar um pouco do trabalho que foi desenvolvido nesse último ano. Mas isso eu vou deixar a cargo do meu colega Giovanni, que está trabalhando há alguns anos aqui na região. Eu sou o Fábio, então eu comecei a trabalhar aqui no município em julho desse ano
Sou natural ali de Irinópolis, mas entrei no concurso em fevereiro. Antes eu estava trabalhando em Campo Belo do Sul e consegui transferência para cá. Então, estou muito empolgado com a possibilidade de contribuir com o município também, junto aos nossos agricultores. E o Giovanni vai conseguir passar um pouco do que a gente conseguiu fazer durante esse ano, especialmente os colegas que já estavam desde o começo do ano no escritório. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar primeiramente. O tamanho muda, já dificulta, né? Primeiramente, gostaria de cumprimentar o Marco Antônio Cucars, presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas. Em seu nome, cumprimentar os demais vereadores presentes. Cumprimentar nossos colegas da gerência regional, Johnny, Gilberto Neppel, colegas do escritório municipal também. Gostaria de cumprimentar os produtores que aqui estão presentes e demais munícipes que estão no recinto. Vamos lá. Opa, aqui. Eu acho que eu consigo enxergar, né? Aí, ok. Então, gente, todo ano a IPAGRE, os escritórios municipais, eles fazem uma espécie de prestação de contas dos serviços que são realizados no município, né? Eu vou dar um breve geral, assim, de missão, visão e valores, né, da nossa empresa. Então, como missão, nós temos conhecimento, tecnologia e extensão para o desenvolvimento sustentável do meio rural em benefício da sociedade. Como visão, ser reconhecida nos cenários estadual, nacional, como modelo de excelência em pesquisa agropecuária, extensão rural e gestão. Como valores, autodeterminação, cidadania, conhecimento, entusiasmo, integridade, responsabilidade e... Estou precisando de óculos. Eu vou passar o colega passa um vídeo institucional da empresa que dá uma nuance maior de todos os trabalhos que são realizados. Para a grandeza do trabalho, divisas não são limites. É por isso que, mesmo pequeno em extensão territorial, Santa Catarina é gigante na produção de alimentos, que todos os dias chegam à mesa de milhões de brasileiros. Da terra fértil, milhares de famílias catarinenses tiram seu principal sustento. E elas não estão sozinhas. Com uma experiência de décadas de atuação, a EPAGRE vem revolucionando o trabalho no campo. São mais de 1.600 colaboradores, levando técnicas inovadoras de alta tecnologia, novas variedades de cultivos e o acesso a políticas públicas que permitem expandir a produção e os negócios de pequenos e grandes produtores. Pesquisa, capacitação, inovação são como raízes que fazem florescer a eficiência da empresa e a entrega de bons resultados para os catarinenses. A EPAGRE é especialista em cuidar de quem produz, em valorizar as mãos que tanto trabalharam para consolidar toda essa história. Elas são a força que inspira e é de mãos dadas com todos os catarinenses, no campo e na cidade, que a nova EPAGRE vai em busca de um futuro sempre mais produtivo e promissor. Então, dentro de todo o complexo da empresa, né,
ela tem alguns setores, tá? Que são os centros especializados, né? Que é o CEDUP, que é o Centro de Pesquisa voltada para pesca e aquicultura, tá? Tem o CIRAM, que é voltado para meteorologia, o Centro de Agricultura Familiar, de Pesquisa para Agricultura Familiar, tá? E também o CEPA, que é o Centro de Socioeconomia e Pesquisas Econômicas, né? Deixa eu voltar aqui. Não. Aqui. O Estado está dividido, né, em 16 gerências regionais, 293 escritórios municipais. Acho que faltam só 2 municípios que não temos escritórios ainda, né? É a empresa com maior capilaridade dentro do Estado. Também temos 9 estações de pesquisa e 4 campos experimentais. 13 centros de treinamento, como nós temos aqui em Canoinhas, e agora os CEDUPs, que é onde o nosso colega Juliano está trabalhando, né? Que a IPAGRE assumiu parte da administração das escolas técnicas agropecuárias do Estado. Aqui. O nosso escritório hoje, ele está localizado na rua Vidal Ramos, 650, onde era o antigo fórum, né? Conjuntamente com a Secretaria de Agricultura, no mesmo prédio, o setor de bloco de notas, o PROCON, e também agora estava o Detracan. Agora está o da infraestrutura, né? Então, Defesa Civil também, e mais infraestrutura, né? Então, hoje todos esses órgãos estão ali dentro, né? A nossa equipe técnica, tá? É composta ao Dolar, que está presente aqui no recinto, né? O Dolar, ele está de licença médica, né? No começo do ano, ele teve um probleminha aí, então deve estar voltando nas próximas semanas, né, Dolar? Ainda bem, sentimos sua falta. A Simone Trindade, ela não pôde estar hoje conosco aqui, ela também teve um problema com um familiar, né? Veio a falecer uma enteada dela, ela pediu, né, que não pôde estar presente hoje aqui. O Ademiro Luskovski e o Hélio Maier, o Hélio é um colega novo que entrou agora no mês de setembro, tá? Eles estão lá em Urubici fazendo um treinamento em pequenos frutos. Então, a nossa equipe, ela não para, ela é bem dinâmica, né? O Fábio Sampaio, que acabou de se apresentando, e eu, Giovanni Braz, que estou aqui falando, né? Conterrâneo do Fábio. Então, assim, gente, né? Aqui. O nosso trabalho, ele se divide em 2 segmentos básicos, né? Que é os atendimentos que a gente realiza no escritório municipal e também as atividades que são realizadas a campo, né? Dentro das atividades realizadas a campo, a gente fala que são as visitas, os treinamentos, os dias de campo, cursos, né? E os atendimentos presenciais que a gente faz no escritório para os produtores, tá? Estratificando, né? Em teoria, assim, a gente procura fazer 60% do trabalho a campo e 40% no escritório. Como a nossa equipe, ela é uma equipe grande, né? O escritório da IPAGRE de Canoinhas, ele atende o público de segunda a sexta, certo? E os atendimentos a campo concentram-se geralmente de terça, quarta, quinta e sextas-feiras, né? Geralmente nas segundas-feiras, nós técnicos fazemos umas reuniões, né? Para ver o que vai acontecer durante a semana, reuniões que a gente acaba tendo, então a gente faz esse ajuste geralmente nas segundas-feiras. Então, nas segundas-feiras, basicamente todos os técnicos estão por lá. Então, vou dar um breve resumo, né, das atividades que a empresa, né, no Escritório Municipal de Canoinhas, realizou no município no ano de 2025. Agora vai piorar um pouco, né? Então, o trabalho do escritório de atendimento, né,
foram 2.492 atendimentos. Tá? Famílias atendidas, isso aqui é em Canoinhas, 1.631. Com repetição, 3.933. Então, a família volta, né? Você faz um atendimento mais de uma vez para uma mesma família, certo? Atendimentos por pessoas, né? 1952 sem repetição, né? E também 3.992 com repetição. Atendimento presencial, né, é o que a gente realiza lá no escritório, 1.729. Visitas a campo, 409. E atendimento remoto, esse número aqui ele é muito maior, é que a gente acaba não registrando, né? Mas ele com certeza ele é maior hoje, o atendimento remoto, que é o que a gente faz por celular, né? É maior do que a visita... Opa, agora deu bom. Obrigado. Então hoje ele é maior, né? Acaba sendo meio proporcional o atendimento remoto com os atendimentos que são realizados no escritório. Oficinas, foram feitas 16 oficinas, que são os trabalhos feitos a campo, e cursos 12. Esse número aqui, o que acontece? Hoje ele é um pouco maior, né? Porque quando a nossa metodologia, ela sempre vira o mês. Então esse dado aqui é do 15 de outubro. 15 de outubro, né? Então hoje esse dado ele já é maior, né? Aqui eu não vou nem enxergar. Mas assim, né, gente? A procura no escritório, né? Grande maioria do atendimento que a gente faz no escritório, tá? Ele está voltado com os programas do Estado. Programas de calcário, semente de milho, né? A emissão das CAFES, que são o cadastro da agricultura familiar, que o produtor procura o nosso atendimento, né? E das atividades com maior demanda, tá? Pecuária de leite, grãos, que é voltado a questões de solo, fruticultura, tabaco também, tem a nossa preocupação com as questões relacionadas a solo também, né? Então a gente também tem esse atendimento. Atendimento de escritórios, do escritório, né? Famílias atendidas sem repetição. Se vocês olharem aqui, o número está um pouco menor que o ano anterior, justamente porque até final do ano ele vai ser atualizado. Então vai passar desse número ali de 1.000 do ano passado, né? E pessoas atendidas 946. Políticas públicas. Um dos trabalhos que a gente faz com bastante vontade são as políticas públicas, as políticas de crédito rural, tá? E aí nós temos duas modalidades, as que são desenvolvidas, né, e fomentadas pelo Estado, pela Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina, tá? E as que são fomentadas com recursos dos bancos, né, Pronaf. O nosso atendimento é para agricultor familiar. Foram feitas 63 famílias atendidas, né, com 68 propostas elaboradas e 68 propostas efetivadas. Tá? Recursos do Estado, 1.837.667 e recursos de Pronaf Banco, 433. Total de projetos que foi feito, né, é 2.270.000. As políticas públicas, os programas da Secretaria, tá? Nós temos os programas Terra Boa, que fomenta a questão de calcário, os troca-troca de semente de milho, kit forrageiro, kit apicultura, tá? E os programas que é financiamento diretamente para os produtores. Dentro da linha de financiamento direto para os produtores, nós temos as linhas de água no campo, que é água para todos. Nós realizamos esse ano 17 projetos, R$323 mil. O Financia Agro, agregação de valor e turismo, R$86 mil, um projeto esse ano.
O Financia Agro Cadeias Produtivas, 689 mil. O Financia Agro Financia Leite, 20 projetos, 681 mil reais. O Conecta Jovem, que é um programa que o jovem do meio rural acessa equipamentos de informática para utilizar na propriedade, 22 mil reais, 5 projetos. Além desses, o Estado tem um programa que ele subsidia os juros de programas de recursos controlados, né? Então, quando é o fortalecimento de cadeias produtivas, foram realizados 3 projetos e o Pronamp Leite, um projeto de 100 mil. O que é isso aqui? O Estado paga 3% do juro, não do total, né? De cada parcela do juro que está incluso nesse projeto do Pronaf. Pega lá a cadeia, quando é enquadramento pecuária de leite, que é esse projeto aqui, né? O juro de 5%, que é o Pronaf hoje, o Estado paga 3% desse juro. Então, o produtor, no final das contas, vai pagar somente 2%. Então, é um incentivo também, né? Para o pessoal estar fazendo investimentos na propriedade. Outro programa que nós temos é o Reconstrói. Esse ano, esse programa é um programa que ninguém gosta de utilizar, né? Porque ele é um programa emergencial. Quando tem alguma catástrofe, né, no município, nós fazemos esses projetos. Esse aqui são 2 de granizo, né? Ele não é um valor significante, não é muito grande, mas para atender uma demanda rápida, ele serve, né? Então, foi mais 33 mil reais. Os outros programas, que é do Terra Boa, que eu comentei, né? Calcário, foi distribuído 4.233 toneladas, com apoio direto do Estado de 433 mil reais. Kit forrageiro, 20 kits forrageiros, 63 mil reais. Kit apicultura, 2 kits. Esse o produtor consegue comprar o macacão, consegue comprar as caixas de abelha, né? Esse valor aqui é 6 mil reais, tá, gente? Eu que coloquei errado ali. Kit solo saudável, 7 kits também para o produtor acessar recursos para corrigir o solo, sementes de planta de cobertura. E o programa de semente de milho, que é do Troca. 395 sacas distribuídas, com um apoio de 84 mil reais. Então, assim, ó, das políticas públicas que foi realizado no município, os apoios direto aos projetos estruturantes, que é direto da Secretaria do Estado, 1.837 mil reais. E projetos do Troca-Troca, 618 mil, né? Então, o total desse montante, 2.456.340, que foi aportado no município de Canoinhas no ano de 2025. Mas o nosso trabalho não se resume somente à política pública, a crédito, né? Nós participamos em conselhos municipais, CMDR, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Planejamento, o CONSE, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, Conselho Municipal de Direitos da Mulher, Conselho Municipal de Turismo e também da Comissão Reguladora do Mercado Público. Cada um dos técnicos, dos extensionistas que trabalham, participa de um ou de outro desses conselhos, sempre auxiliando, né, no desenvolvimento dele. Esse aqui é um evento que aconteceu no IFSC, tá, que é a entrega do protocolo de atendimento às mulheres vítimas de violência. Isso aconteceu agora no mês anterior, tá? Deu casa cheia, lotado, né? Além disso, nós temos as atividades que nós temos uma participação mais efetiva, né? A gente destaca a fruticultura, odericultura, né? O projeto de grãos, que é voltado para solos, né? Tem essa pegada mais voltada para solos. Projeto de pecuária de leite, apicultura e também piscicultura. Dentro da odericultura, do projeto do Morango, são 35 famílias que são atendidas diretamente. Quem faz esse trabalho maravilhoso aí é o nosso colega Adolar, está voltando já na sequência, né, Adolar? Então, é um trabalho que vem crescendo a cada ano, né? A gente percebe, assim, uma alta demanda desse tipo de trabalho no município, né? Cada dia que passa tem mais produtores
aderindo ao projeto do morango. Também dentro da fruticultura, né? Uva e pequenos frutos, são 17 produtores que são atendidos, né? Esse aqui é ali do seu Irineu Novak, tá? Que é aqui de cima da Pedra Branca, né? Que não se restringe somente à fruticultura em si, mas também a questões relacionadas à agregação de valor. Então isso eu vou dar uma comentada um pouquinho na frente, né? Que também é um programa que ele é transversal, que a gente atua. O projeto de fruticultura Pequenos Frutos, aqui foi uma reunião que teve ali no seu Romeu Paz, no Rio do Pinho, foi mês passado, né, um dia de campo que a gente teve lá. Esse é o projeto que o Ademir está acompanhando e desenvolvendo ele, né? O Ademir e o Hélio, como eu comentei agora há pouco, estão lá em Urubici, não podem estar presentes hoje aqui, estão trabalhando. O projeto de piscicultura, esse foi o dia 27, a gente realizou um dia de campo, né? Deu mais de 30 participantes nesse evento. Então, também é um projeto que a gente tem uma certa ação aqui no município. E o programa de pecuária de leite, que eu digo que é um dos programas que a gente tem mais ação no município de Canoinhas, é o que mais demanda trabalho. E eu coloquei lá, ó, pecuária de leite sustentável. Por que sustentável? Para você ter uma pecuária de leite sustentável, nós temos que sempre lembrar de 3 pilares: o ambiental, o econômico e o social. Você não consegue ter ambiental nem social se você não tiver econômico, né? E o trabalho que a gente procura desenvolver é justamente para que o recurso produzido nessa propriedade fique para o produtor, né? Então a gente sempre foca na questão econômica, ambiental, que vai ter uma repercussão social. Quando eu falo ambiental, a gente voltar lá, né? A gente fala do meio ambiente confortável para os animais, né? Também isso aqui, ó, isso aqui é uma lavoura de pastagens anuais de inverno sobre pastagens perenes de verão. Então, pela ótica de meio ambiente, né, isso aqui você tem pastagens aqui 365 dias por ano, certo? Porque a vaca precisa comer 365 dias por ano. E quando nós temos produções baseadas nisso aqui, a lucratividade da atividade é sempre maior, porque você não traz produtos de fora. A produção do alimento é dentro da propriedade, né? Então, é economicamente viável. Isso que a gente tem que pensar. Atividade economicamente viável. Por questão de meio ambiente, você não revolve solo aqui. Você não tem detrito indo para o rio, você não tem erosão, né? Então, você começa a ir num direcionamento onde você começa a aumentar a fertilidade do teu solo, né? Então, também pela questão que eu comentei, ambiental. Outra coisa, né, que a gente sempre fomenta quando existe a possibilidade é isso aqui, ó. O que é isso aqui? Né, um monte de valeta no meio de uma lavoura de pasto. Isso aqui é um sistema de irrigação, né? Cadê a Dona Silda? Tá lá. Boa noite, Dona Silda. Tá? Isso aqui proporciona, gente, um ganho, um incremento de produtividade absurdo. Por quê? Porque tem situações que você tem luminosidade, né, que precisa para as plantas crescerem, mas você não tem água. Aí você vai diminuindo o custo produtivo porque se aumenta a produção de alimento dentro da tua propriedade. Se quiser passar o videozinho lá. Esse aqui é o modelo, né? Ele é todo enterrado, a gente só muda os aspersores. Olha lá, ele não vai lá para o mato, né? Porque foi um projeto bem desenhado, estruturado, e regula se o aspersor ele tem um ângulo de trabalho, tá? Quando a gente fala, quando eu comentei em social, né? Nós temos que pensar não só no animal,
não só no econômico. Nós temos que pensar que o produtor vai estar trabalhando lá. Nós temos que ter estruturas que sejam confortáveis para os animais e para o produtor. Nós temos que pensar na humanização da mão de obra do produtor, porque são 365 vezes 2 que o produtor está lá trabalhando. Então nós temos que ter ambientes, não é um ambiente sofisticado, é simples, mas funcional, né? Então isso que nós temos que ter o viés de analisar a propriedade para que ela seja sustentável socialmente também, porque senão daqui a pouco o produtor abandona, né? Porque é uma atividade extenuante. Tá? Aqui é a mesma imagem, né? Esse aqui já é de outra propriedade. Não é que existe um modelo específico, cada propriedade ela tem uma realidade diferente, onde vai ser trabalhado especificamente cada segmento. Então, não existe um pacote tecnológico. A gente não trabalha com pacote tecnológico, a gente trabalha com análise de cada propriedade para fazer o que é melhor para aquela família. Né? E por quê? Porque às vezes a gente encontra cenários assim. Isso aqui já não tem mais, né? Isso aqui é uma foto antiga. Mas era um ambiente de ordenha, tá? Então, a gente trabalha para melhorar as condições de trabalho do produtor. Outra coisa, né, gente, que trabalha-se também é questão de agregação de turismo, agregação de valor e turismo rural. Por que nós trabalhamos com isso, né? Esse aqui é o Pesque Pague lá do nosso amigo Luiz Fernando, né? Teve também apoio no desenvolvimento da atividade. Porque o que acontece? Se, conforme o produtor ele vai no banco, ele não vai ter acesso a um programa de turismo, não vai ter disponível lá. Às vezes ele nem consegue acessar. Mas o Estado tem uma linha que auxilia nesse tipo de situação. Então, viabiliza muitos empreendimentos. Tá? Esse aqui, quem que não conhece? Né? Aqui não teve investimento direto aqui, mas teve na propriedade. Melhoria de condição de produção na propriedade. Eu acho que falta dedo na mão e no pé, tá? Que a gente conversava lá com o seu Denilson sobre melhorias, né, e agregação de valor do produto que é produzido na propriedade. Tá aqui um exemplo, assim como no exemplo anterior, né? Agregação de valor. Quem que não conhece também, né, o Frigo Peixe Rocha, lá do seu Adilson? Também foi um projeto que foi acompanhado, fomentado pela EPAGRE. E nós sempre estamos dando apoio, né? Então, o que eu quero deixar de mensagem? Se a gente pensar lá naquele valor de 1.800.000, dividir por praticamente 70 projetos, não é um valor assim exorbitante, né? 30, 40, 50 mil reais às vezes, um pega 20, outro pega 40, né? Mas para algumas situações você consegue transformar o sonho de um produtor em realidade. Você consegue tirar do papel aquele sonho dele, transformando numa realidade, tá? Então, não é só o dinheiro por si só, porque o dinheiro por si só, se for mal aplicado, não tem retorno nenhum. E o que nós procuramos sempre, né? Eu sou filho de produtor, meus avós eram produtores, então, quando a gente está trabalhando com o produtor, a gente fica empolgado, quer que a coisa dê certo e está torcendo para dar certo, tá? Porque você está, em muitas situações, está transformando um sonho daquela família em realidade. E não só isso, né? Mas você está transformando vidas. Então, é um trabalho que eu sempre comento assim, é um trabalho que você, como técnico, sendo um trabalho muito bem feito, né? E o Estado auxiliando, você transforma vidas. Então, é bem interessante, né? E a gente consegue dar um resultado econômico e social para a sociedade bem a contento. Eu agradeço a atenção de todos e era o que eu tinha para apresentar. Giovanni, primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Segundo o nosso
Regimento interno, os vereadores que quiserem fazer alguma parte, com permissão do Giovanni, podem pedir a palavra. Senhor presidente, Vereador? primeiramente quero deixar aqui meu muito obrigado para a IPAGRE pelo trabalho bem prestado pelo município de Canoinhas, principalmente para os agricultores, tanto quanto de grão quanto do leite. Tem uma lei aí agora federal, né? O governo federal não apoia e não está apoiando o leite, né, do Brasil, está querendo pegar leite da Argentina. Então, para você ver como que o agricultor sofre, né? Produzir o leite aí sabendo que às vezes está sendo prejudicado e mesmo assim fazem com amor. Então, fica aqui meus parabéns para cada um dos funcionários da IPAGRE, tanto os técnicos que vão, né, nessas visitas nas áreas, né, nas lavouras, no pessoal que tira o leite das vacas. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês. E quando vocês vão visitar, eu nem era vereador ainda, eu via que o pessoal recebe vocês de braços abertos, sempre procurando, tirando dúvidas, né, procurando respostas para vocês, e às vezes foge um pouco da área de vocês, e mesmo assim, um outro dia que vocês retornam lá, vocês levam a resposta para a pessoa. Então, fica aqui meu agradecimento a cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um dos funcionários da IPAGRE e continue sendo essas pessoas maravilhosas para os produtores de Canoinhas. Então, o meu muito obrigado a cada um de vocês. Senhor presidente. Vereador. Se o Giovanni me permite uma parte aí, Giovanni. Conheço já o trabalho há longo tempo já de IPAGRE, sei o quanto das atividades vocês desenvolvem, né? E também até faço uma menção de um trabalho que também é desenvolvido já lá no SEDUP, junto com os alunos lá, no qual a questão ambiental também há uma proteção bem bacana de vocês lá. E fora feito um projeto junto com o Rotary Club para desenvolvimento de mudas, que vai ser plantado todo lá em volta dos mananciais ali, dos olhos de água ali existentes, né? E, inclusive, esse sábado, das mudas lá que vem do SEDUP, vão ser distribuídas na Praça Oswaldo Oliveira, com um projeto junto de vocês, junto com o Rotary Club, né, através do SEDUP. Então, esse sábado fará essa distribuição. Então, além dessa quantidade grande de projetos, né, com valores pequenos, se a gente for analisar o tamanho do projeto com a quantidade de resultado que expõe, né, nós ainda temos esses outros projetos de forma gratuita em parceria, que é bem bacana, né? E da questão que o César comentou ali do leite, né? Agora, mês passado, estive presente em Florianópolis e há uma luta estipulado, né, na audiência, ela luta pelo leite, onde a IPAGRE também está junto. E capitaneada pelo deputado Altair Silva, para que a gente impeça que essas importações de leite, especialmente em pó, venham para cá, como já aconteceu em outros estados, né? Eu sei que a IPAGRE é uma das que estão lutando para que isso ocorra. Então, minhas felicitações a toda a equipe. Muito obrigado pelo trabalho desenvolvido e, precisando, conte conosco. Obrigado. Senhor presidente. Vereadora Rosida e vereadora Kátia, por ordem. Só queria parabenizar aqui, né, a todos os que fazem parte, né, da IPAGRE. A gente pode notar que é um trabalho de excelência. Também tirei minhas dúvidas aqui quanto à ajuda, né, do governo do estado. Parabenizar aqui, né, o Fernando, que é o meu vizinho, né? Eu conheci a propriedade dele, né? Ele transformou a propriedade dele, né? Um trabalho de excelência, graças ao apoio dos profissionais da IPAGRE. Então, é uma coisa assim que o nosso município hoje, o que ele é? Ele é um município, a gente já falou em outras ocasiões, essencialmente agricultável, né? É da terra que sai o sustento e as pessoas precisam dessas orientações, né? De profissionais de qualidade e de excelência com vocês. Então, aqui fica meu muito obrigado, né? E a gente também vai levar ao conhecimento de mais produtores, incentivos, né? Do que vocês vêm trabalhando. A gente vai tentar divulgar mais, porque tem pessoas que não têm esse conhecimento, né? De como chegar, como fazer, e como ali o Giovanni colocou, é pouco dinheiro, é pouco, mas transforma a vida das pessoas.
Então fica aí, meu muito obrigado, né, pela transformação, e eu, assim, achei muito, assim, fiquei muito feliz quando você falou que vocês trabalham com garra, né, com amor, e todo trabalho feito com garra, com amor, ele faz a diferença na vida das pessoas. Testemunha disso é o Fernando lá, como era a propriedade dele o antes e o depois, né, e como que ele leva as pessoas, além dele ter aquela renda, né, é um lazer, é uma coisa que descontrai, é uma coisa que beneficia todo o nosso município. Então seria isso, parabéns a todos os funcionários da IPAG. Vereadora? Boa noite. Boa noite. Gostaria de, mais uma vez, ressaltar, né, e parabenizar pela equipe técnica qualificada e competente. E eu venho de uma pequena propriedade, né? Então, quando eu vejo um trabalho desenvolvido e levando esse conhecimento de capacitação para as pequenas propriedades, isso toca o meu coração, né? E ouvindo o Grefim lá, né, como a gente vem das mesmas raízes, né? A gente sente a importância desse trabalho, né, na pele, assim, né? E ver com um colega da gente, pessoas que cresceram junto com a gente, evoluindo, né, sendo apoiado por trabalho como o da IPAGRE, é muito especial. E quando se diz que é um pequeno recurso e que transforma a vida de uma pessoa, mas eu digo que não é tão pequeno assim, porque quando você transforma a vida, mesmo que seja de uma pessoa ou de uma família, isso já é de significativa importância, e que seja uma por ano ou uma por cada 2 anos, isso lá no final das contas vai trazer um resultado muito positivo. Então, parabéns para toda a equipe, parabéns pelos resultados, e que as sequências sejam sempre mais produtivas. Muito obrigada. Vereadora Edmilson, por ordem. Obrigado, senhor presidente. Agradecer a Giovanni, né? Agradecer e parabenizar o serviço de vocês da IPAGRE, cumprimentar a todos os colaboradores, né, da IPAGRE. A gente já sabe, somos parceiros juntamente com vocês, através do sindicato ali, dos produtores rurais, há anos, né? A gente faz um trabalho em conjunto, então a gente sabe da eficiência, né, da competência do trabalho bonito que vocês fazem dos funcionários. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, né, parabenizar o senhor, né, pela excelente explanação aqui da prestação de contas da IPAGRE, mostrando também que o governo do estado, né, viabiliza os recursos, e principalmente para a agricultura familiar. Quando a vereadora Kátia cita ali de pequenos recursos, eu falo assim porque nós ali no sindicato, a gente trabalha junto a parte de, né, para os pequenos agricultores, né, da agricultura familiar, tanto nós como de trabalhadores rurais, e é muito importante ajudar o pequeno produtor. Ele faz a diferença, né, seja 10, 20 mil, 30 mil, como faz, porque às vezes, muitas vezes ele não consegue, né, ele indo direto no banco. Então, esse trabalho de vocês, eu sou conhecedor, sabedor, e quero parabenizar, né, vocês, e pode sempre contar com a gente, né, que nós somos parceiro da IPAGRE, né, pode contar sempre conosco. Também aproveito para cumprimentar mais uma vez a todos que estão aqui presentes. Quero cumprimentar aí a Patrícia Quitio, ali do Matão, né, que trabalha com leite. Acho que está dentro do programa de vocês da IPAGRE. Né, já tive várias vezes na propriedade da Patrícia ali. Então, um abraço para todos vocês. Né, e pode sempre contar conosco também o que precisar ali dessa parceria conosco, Sindicato dos Produtores Rurais. Ótimo, obrigado. É o que a gente fala, né? Quando você vai na propriedade, semana passada eu tive na propriedade e o produtor falou assim, olha, pouco tempo atrás nós tirávamos 2 mil litros por mês. Tem meses nós estamos agora tirando 8, basicamente com os mesmos recursos. Né? O que mudou? Mudou a forma de ver, participar um pouco, aplicar um pouco daquilo que a gente comenta, informa. Né? Então, essas transformações, a informação é um capital que precisa ser utilizado, né? Então é muito gratificante para a gente que é técnico quando o produtor também aplica, né? E traz o resultado. O resultado não é para a gente, o resultado é para ele, diretamente para ele. Como eu falei, isso transforma vidas. Então isso é muito gratificante. Muito obrigado. Giovanni, então, em nome dessa Casa Leis, gostaria realmente de agradecer esse trabalho de excelência. Para quem conhece a realidade do campo, sabe que não é um serviço de agora. E os resultados, eles não são imediatos. Então, quando a gente chega a alcançar níveis de produção e produtividade, num estado que hoje tem uma fatia de 1% do território
nacional. Colocamos áreas de APP, mananciais e ademais adventos que existem na nossa geografia, você vai reduzir isso ainda mais. Porém, a gente vê que nós temos níveis produtivos que vários estados não conseguem. Né? E quando se produz mais com menos, pode ter certeza que só tem uma explicação. Primeiro, um motor pujante, que é o nosso povo catarinense. Pessoas que não têm medo de trabalhar, não têm medo de investir e não têm medo de arriscar também. Porque muitas vezes, para obter uma produção maior, para obter uma rentabilidade maior, tem que se arriscar mais, não é verdade? Muitos de vocês, quando começaram seus projetos, teve vizinho que apontou o dedo, chamando vocês de louco. E podem ter certeza que acontece isso. Né? Que vocês têm essa capacidade de pensar fora da caixa e muitas vezes vocês são incompreendidos. Porém, isso contamina porque ao ver que vocês estão tendo a possibilidade de inovar e ter maior rentabilidade, o do lado também vai pensar, poxa, eu posso seguir o mesmo caminho. Né? A gente sabe que a transformação ela não é de agora, então hoje a gente vê algo positivo também dentro das linhas de atendimento, que é o colégio agrícola, porque também vai de encontro àquele jovem que muitas vezes olha para a cidade com um olhar de desejo e ele esquece que aqui na cidade ele vai ser só mais um empregado, só que lá dentro da propriedade dele, ele é o patrão. Ele é o dono da propriedade, ele é o empresário. Ele manda nos seus horários, manda na sua rentabilidade. Então, ele tem essas possibilidades. Então, em ponderar o jovem, em ponderar o produtor, a gente tem impactos diretamente aqui na cidade. Por quê? Porque a gente vai diminuir o êxodo rural e também ter mais rentabilidade. Com a rentabilidade, nós temos uma arrecadação maior e nós, que somos do poder público, temos a capacidade, sim, de ter mais recursos para poder ir de encontro àqueles que precisam. Então, o trabalho de vocês é de excelência. Adolar é meu vizinho, né? E lá não existe casa de Ferreira Espeto e Pau, né, Adolar? Num terreno de 800 metros quadrados no centro da cidade, ele produz morango. Então, com o exemplo dele, ele mostra que o produtor também consegue fazer. O Adolar é uma pessoa que prega muito a importância de uma riqueza que nós aqui às vezes deixamos batido, né? Que é a água. Ele só produz porque existe água lá, né? E o nosso produtor muitas vezes ele passa batido nessa questão dos recursos hídricos e eu vejo que o Adolar e os demais extensionistas eles batem muito nessa tecla, porque nós precisamos também manter as fontes hídricas dentro de uma propriedade porque querendo ou não elas interferem diretamente na produção. Nosso muito obrigado, continue o seu trabalho, tenho certeza que esses excelentes resultados vão contaminar muitas pessoas, né? A contaminação do bem, que a gente chama, que é aquela onde o nosso interior se transforma. Né? Vamos trabalhar esse empoderamento. A gente, infelizmente, a nível nacional, não tem políticas que valorizem o nosso produtor, muito pelo contrário, parece que a nossa criança está chorando de frio, eles vão lá e dão uma blusa para o filho do vizinho, né? Não conseguimos compreender como é que é a maneira deles de observar a economia nacional. Porém, vamos aqui dentro do que é o nosso estado, do que é dentro do nosso município fazer a nossa parte. E mais uma vez, muito obrigado. Não há inscrições para explicações pessoais, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 8 de dezembro, segunda-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.